Se eu amo, é por fé. Se eu cuido, é por fé. Se eu renuncio, é por fé. Tudo é por meio da fé. Vamos lá. Lê aqui, por gentileza. É pela... Mais uma vez, é pela fé. A lei da fé. Vamos lá. Pela fé. Hoje nós vamos falar sobre a lei da fé. E claro que nós precisamos da fé para tudo, né? Hoje é a reunião do cultivo familiar, mas não vamos simplesmente falar do cultivo familiar, porque a fé nós precisamos dela, ela revela a nossa dependência. Até na família. Até na família. Mais na família. Ela revela a dependência de Deus. Às vezes, quando nós falamos de fé, fé é uma palavra bonita, que soa bem na boca de algumas pessoas. Até a palavra fé parece que é mais gostoso, né? Tudo é pela fé, fé, fé. Só que é muito mais do que isso. E fé no quê? Primeiro, fé para acreditar em Deus. A Bíblia diz que essa fé simplesmente não é o suficiente. Porque a Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então não basta só crer que Ele existe, mas que Ele é recompensador. Mas viver por fé é você acreditar. Romanos diz assim, mas pela lei da fé. Salmo 68, 19 diz, bendito seja o Senhor que de dia em dia, diga comigo, nos cumula de benefícios, o que é a nossa salvação. Então, diariamente, se eu mudar essa tradução, diz assim, repita isso comigo, diariamente nos enche de benefício, ou de benefícios, que está no plural. E o mais importante é que não é semanalmente nem mensalmente, é o quê? Diariamente. Então vamos lá, gente, deixa eu falar uma coisa muito simples a vocês. Domingo, eu comecei falando sobre uma promessa que está no livro de Atos, que diz o seguinte, que a promessa, ela não é simplesmente para mim, mas é para mim, é para os meus filhos, é para você, é para os seus filhos e todos aqueles que creem. Amém? Amém, gente? Então, primeira coisa, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre fé, mas nós vamos falar que fé é uma escolha, são decisões que nós tomamos e que não pode ser um ato isolado. Eu, por exemplo, eu combato muito uma coisa, às vezes a gente tem pessoas que você olha, uma área da vida dela caminha muito bem, mas é como se ela não tivesse fé para outra. Então é como se somente uma área fluísse na vida dela. Isso está errado. Todas as áreas que eu colocar foco, todas as áreas que eu colocar força, e todas as áreas que eu colocar a minha fé, todas elas vão caminhar bem. Ok? Ok? E toda que você descuidar é que vai desandar. Pode estar maravilhoso. Você descuidou, você relaxou, ela vai
desandar. Como é que chama essa reunião, gente? Como chama? Palavra cultivo. É culto. Cultivo. É cultivar. É cultuar. Precisa do culto. Família precisa de cultivo. Precisa ser cultivada. Então vamos pensar na palavra cultivo. Quando vem a palavra cultivo, nós pensamos no quê? Peraí, tem que semear uma semente. Da semente você tem que regar, adubar, você tem que cuidar. Ela vai começar a germinar para ela crescer. Você tem que cuidar dela para ela dar fruto. Você tem que cuidar. Quando ela já está dando fruto, você precisa fazer as podas, porque vai chegar um momento que parece que isso vai enfraquecer. Então você tem que fazer as podas. Poda é o quê? Diga comigo, limpeza. Precisa fazer as limpezas certas para continuar frutificando. E vai por mim, eu vejo boa parte das pessoas que não dão muito valor a essa reunião do cultivo familiar. Mas escute o que eu vou te falar. Organiza essa que o resto da sua vida anda. Eu sempre falei sobre isso. Acerta essa que o resto anda. Não acerta, sabe por quê? Porque esse é o maior propósito de Deus. E aonde é tão sério, família, casamento, é tão sério que é a única coisa que representa o Senhor e a igreja. É a única. Olha o peso disso. Então, quando o meu relacionamento é um relacionamento abençoado, ajustado, alinhado, vocês olham para o meu casamento, eu estou representando Cristo e a igreja. Isso aqui representa Cristo e a igreja. E eu vou colocar ainda uma coisa mais forte. A sua vida espiritual, ela pode ser analisada através do seu casamento. É pesado. Mas nós temos instrumentos, temos direções, tem muita coisa que fala. Até porque se você for pegar alguns profetas, alguns heróis da fé da Bíblia, toda vez que Deus queria tratar com o povo de Israel, todas as vezes não, algumas vezes, ele pegava o casamento de alguém. A falar de Oséias e Gomer. Essa história todo mundo sabe. Ele casou com uma prostituta. Mas era porque Deus se sentia naquele momento daquele jeito. Mas, o que ele quer? Aquela perfeição que ele criou lá no início. Adão e Eva. Porque Adão, ele tinha que cultivar aquela terra, só que ele não era capaz de fazer sozinho. Aí colocou um ser mais inteligente que nem nós, né? Não, mas que tem o poder de levantar e que tem o poder de derrubar. Eu quero falar uma coisa... Entendeu? Porque Adão só comeu o fruto que a mulher deu para ele. E você então sabe... ela... Olha como... Gente, se a gente prestar atenção nisso, mulheres, olha o poder de vocês. Vocês têm um poder de levantar. Mas é o que eu falei quarta-feira passada, né, no Dia da Mulher. Se a mulher entendesse o poder que ela tem, e o poder da oração, a influência que ela tem. Porque, volto a falar, a mulher edifica o lar, o casamento é um dos dois. Mas aquela atmosfera dentro do lar depende de quem? Só que a dinâmica no casamento, o lar, também precisa de muita fé. E você vê, todos nós estamos sendo moldados. A gente falando de fé, mas eu vejo que o melhor lugar para ser moldado, você desenvolver essa fé, é dentro do lar. É o laboratório. Sabe por quê? Muita gente, o que você falou semana passada, trata melhor os de fora
A melhor versão. A melhor versão está lá fora. Por que não dentro? Porque não é fácil você dividir cabeças diferentes, tudo diferente. Quando ajusta, quando está totalmente ajustado, que cada um tem a sua posição, você está num outro nível. Mas a gente não pode esquecer que nós estamos caminhando à estatura do varão perfeito. E eu tenho uma coisa para falar para vocês. Eu me considero uma mulher de fé. Eu me considero uma mulher que ora bastante. Agora ela está metida, que lá no ministério ela é a única esposa de bispo e a única mãe de bispo. Olha, não Entendeu? estou metida. Agora ela está se sentindo que ela é a única mulher de bispo e a única mãe de bispo. Não tem outro que é mãe de bispo. Entendeu? Não, e tem esposa, outra, não, e esposa de bispo. Então, mas é bom ele falar isso. Ela é uma mulher de fé. Amém. Até me tirou aqui o... Olha, foi eu. Não, eu recebi... Mostrar a fé que ela tem, gente. Não, eu recebi, segunda-feira, uma mulher chegou em mim e falou assim, você é a mulher mais feliz da igreja, do ministério. E eu abracei, claro, é uma responsabilidade. Mas essa caminhada, ela não foi do dia para a noite. É isso que eu comecei e não discorri. Mas é porque eu que vou falar agora. Essa caminhada não é do dia para a noite. Às vezes, a própria palavra, quantas pessoas distorcem ou adequam a palavra à sua necessidade, à sua dificuldade, ao que você pensa. E o diferencial não está no que você fala. Que inclusive o próprio Senhor Jesus falou para Nicodemos. Muitos falam do que sabem, mas outros testemunham do que vivem. Essa é a diferença. Não é você falar do que você sabe. Você pode ler a Bíblia inteira e falar versículos de cor. Eu teve uma época que eu queria decorar tudo. Hoje não, eu quero entender tudo e além, viver. Mas o que eu tenho para falar desse testemunho de família, que nós somos moldados. Nós somos testados. E quando a gente acha que não tem aresta para tirar, Deus vem lá, uma hora ele vem com uma lixa, outra hora ele vem com foguinho. Sempre tem coisa para lapidar, te moldar. Eu sou o barro, o casamento é a forma, e assim vai. Quem ainda está endurecido e enrijecido como uma das terras aonde cai a semente e brota, não vai fluir nada. Mas eu gostaria de compartilhar uma coisa com vocês, que não estou aqui buscando elogio, não quero elogio, nunca busquei honra, glória. Fui sempre daquela esposa que está nos bastidores. Lá no início do casamento, eu sempre orei para que ele estivesse entre os principais pregadores do Brasil, depois eu coloquei no mundo. Depois eu comecei a orar pelos meus filhos, para estar entre os pregadores, melhores pregadores. Quando eu falo melhor, é ungido, separado, no temor, no tremor. Então eu sempre estive nessa retaguarda. Uma família tem que ter uma retaguarda. Fora todos os cuidados. Porque muitas vezes, enquanto o marido está orando, executando, você está de joelho dobrado. E eu já falei que na minha adolescência eu morria de vergonha. Eu falava assim, Senhor, eu não quero pregar, mas se eu tiver que ser esposa de pastor, eis-me aqui. Porque tem que viver a base de oração. Mas aconteceu algo, não sei se foi uns 2 anos atrás, dos destinos curados. Que a gente foi. Quanto tempo? 1 ano e pouco. Foi quando o Vitor foi consagrado ao pastorado. Eu escutei muito o seguinte. Parabéns, bispo. Você criou um excelente filho. Parabéns, pai. Parabéns, bispo. Parabéns, Maurílio. Parabéns, Júnior. Ele nem sabe disso, gente. Ainda bem, né? Não, mas
é aquela história. Eu penso, tudo que nos incomoda, tudo que você está inquieta, você pode até sentir. Você tem seus conflitos na mente. Mas eu penso que muitas coisas são bacia de lavar. São testes. Deus está te moldando. Eu, naquele momento, eu confesso que eu me senti nada. Entendeu? O menino só tem pai. O menino não tem mãe. Não quero elogio. Vocês vão me prometer que ninguém vai chegar em mim. Porque era Deus falando comigo. Aí chegou um outro culto. E para lembrar que, inclusive, né, a brincadeira da minha nora, na vida tudo é um pedaço de bolo. A minha digníssima filha, a princesinha do papai, nunca me deu um pedaço de bolo, primeiro bolo. Não, mas eu quero que só que vocês entendam o caminho que a gente tem que trilhar. O caminho que você tem que seguir. E aí ela pega, faz Jesus o pai dela. Não, é que perguntaram, foi um culto que eu fiz, não sei se vocês se lembram, que eu perguntei qual era a imagem que vocês tinham de Jesus. Quem vai lembrar desse culto? Porque a gente tem a imagem de Jesus muito pacato, muito sereno, muito tranquilo. Está equivocado. Amoroso, mas extremamente firme. E aí, quando eu fiz essa pergunta para vocês, que foi uma pregação que nós fizemos, né, do Jesus chamando os religiosos de hipócrita, entrando no templo, limpando o templo, quando for prender ele, perguntaram, você é Jesus? Ele disse, sou eu, caiu todo mundo de costa. Então, quer dizer, se ele não quisesse realmente, por amor a nós, por amor à humanidade, não teria acontecido crucificação se não fosse por propósito. Né? O poder estava nele e ele tinha uma personalidade muito forte. E aí, entre eles conversaram sobre isso. Né? Aí a Bruna, foi feita a pergunta, e a Bruna, quando perguntou, ela falou assim, deixa eu falar. A imagem que eu tenho de Jesus, a imagem que eu cresci tendo de Jesus era do pai, né? Então, porque o pai era forte, o pai era firme quando tinha que ser, o pai era amoroso quando tinha que ser e tal. E isso, né, em todo o contexto, nós somos humanos, né? Mas a mãe estava sentindo. Mas presta atenção, eu não briguei, eu não fiquei lá lambendo as minhas feridas. E, primeira coisa, eu fui entender de Deus. Eu fui entender de Deus. E eu estou para te falar, eu vou finalizar, para falar que semana passada ainda Deus falou mais uma coisa sobre esse assunto e eu senti que fechou o ciclo. Olha só, foi mais de um ano. E foi nas meditações, em orações, e foi aí que a questão, acho que da Bruna, foi um pouco antes da do Vitor. Eu entendi que estava certo. Estava certo. Eu sabia qual era o meu papel. Eu sabia minha identidade. Eu sabia o que Deus tinha mandado eu fazer, eu estava fazendo. Só que na idade que ela estava, ela precisa desse exemplo, dessa inspiração, dessa representatividade. Porque é o que ia ajudar ela a escolher o homem da vida dela. E aí eu vi que a importância do homem na família, como pai, como marido e como pai de menina. Não só como pai de menino, pai de menina. Aí eu entendi. O propósito estava sendo cumprido ali. A minha função foi muito evidente até a adolescência. Mas naquele momento, foi a do pai. E aí, só que eu senti também aliviada, porque todo mundo fala, mulher sábia edifica, mas e o papel do pai? E aí até eu falei na época para você. Mas aí veio a do Vitor, parabéns, e vai indo. E aí sempre eu vou a Deus, eu oro, eu falo, Senhor, o que o Senhor quer comigo? Isso está me doendo. Não fui reclamar, não fui murmurar, não falei que eu ia deixar de fazer as coisas, né? Porque a primeira coisa, quando você não é validada,
também não vou fazer mais nada. Não é assim. Eu sei minha identidade, eu sei o propósito, eu sei o que eu tenho que fazer. E eu fui entendendo com o tempo. E fui falando para mim, né, você tem valor, você tem que continuar fazendo. Olha aí os resultados. Ele é o que é. Aí eu fui mais nas profundezas. Eu falei, não, Senhor, eu quero mais. E aí, estudando sobre mulheres. Mulheres. Aí você vendo a personalidade de Jesus. E entendendo as personalidades da mulher. Você sabe o que acontece com a mulher? Ela é muito cheia de si. Ela é muito cheia da verdade. A mulher é cheia do que eu sei mais. Ou quando não sei mais, eu faço melhor. A gente tem isso. Tem. E que ele não sabe, mas quando eu vou falando as coisas para ele, ele não sabe que é reflexo das minhas orações, das minhas meditações. Há uns 10 dias eu falei para você, né? Eu estou naquele nível que eu não sei mais que ninguém, não quero brigar pela razão, não quero tomar postura. Lembra que eu falei? Deus ouviu minhas orações. Deixa eu Mas falar uma olha coisa. só, peraí, meu raciocínio. Aí o que eu fui entender? Que é isso que eu quero falar para vocês. Eu sempre tive fé, eu vivi frutos de muita fé, frutos de muita oração. Mas eu fui entender o que Deus queria de mim. Quando a gente fala para se esvaziar, que Jesus se esvaziou da forma de Deus e tomou a forma de homem. Ele ficou igual a nós. Mas se você for meditar no que Jesus representa, no que Deus representa, Jesus em nenhum momento buscou glória para si. Buscou? Ele falava, glorifica ao Pai, que aí ao Pai vem através de mim. Senhor, agora está na hora do Senhor me glorificar, para o Senhor que seja glorificado. Aí você vai em Provérbios 31. Gente, aquela lá é a Mulher Maravilha da Bíblia. Aí você chega mais para o final do capítulo 31. Quem que é glorificado, honrado nas portas da cidade? O marido. A mulher faz, vende, provê, cuida, levanta cedo, faz o alimento, cuida da roupa. E quem é glorificado nas portas? É o marido. O marido é honrado. Então, o que eu senti? Ainda talvez existia, que eu não sabia, né, que eu não admitia, e Deus queria que eu me esvaziasse mais ainda. E eu entendi que tudo que eu estava fazendo é como uma esposa sábia, que edifica o lar e que está honrando o marido. E eu sei que quando eu entendi isso, Deus vai poder me colocar em níveis maiores e a minha fé, ela já tinha raiz. Agora ela é mais profunda, porque eu não me importo se alguém falar assim, parabéns, bispo, você formou um bispo. Eu vou estar aqui, ó. Eu não me importo, porque a honra e a glória é de Deus. E que Ele, como cabeça da família, Ele tem que ser honrado. Se a família está bem, Ele está sendo honrado. E se todo mundo está bem, é porque Ele está cuidando bem. Ele sou eu sou Ele. Mas nunca. E a mulher tem um hábito de fazer. Não, mas eu tenho razão. Não, mas eu tal. Não, eu faço. Não, eu já estou. Porque você vai ficando mais velho, você tem que ficar mais sábia. Eu já naquela parte assim, não brigo. O Vitor já me bate nas brincadeiras dele. O pai foi fazer a mesma coisa. E ele fala, realmente está mudado. Por quê? Você tem que estar no espírito. Você tem que estar para acrescentar, para cuidar. Quero fazer uma observação sobre isso. Você não está escutando a nossa história. Você está escutando uma coisa simples e objetiva. Aqui dentro... vive Cristo. Aqui dentro tem uma tola e uma sábia. Qual saiu para fora? Hã? Qual que aflorou? Aqui dentro tem um tolo e um sábio.
aqui, poderia ter saído a tola. Vindo tirar satisfação com o filho. Por que você está fazendo? Por que você está vindo comigo? Suas guerras internas, suas frustrações. Porque muitas coisas... Você sabe o que acontece conosco muitas vezes? Nós podemos sentir a mesma coisa que vocês sentem para saber o que vocês estão sentindo, para pregar aquilo que vocês estão passando. Pode acontecer exatamente isso. Nós sentimos coisas, passamos por coisas para entender vocês e para ensinar vocês. Só que para você ter fruto e entender, você tem que agir de acordo com o que a palavra de Deus fala. Não é nem por força, nem por violência, mas sim por quê? Por fé. Se eu amo, é por fé. Se eu cuido, é por fé. Se eu renuncio, é por fé. Tudo é por meio da fé. Semana passada, eu não sei se ela está aqui, que a gente não enxerga 100% a distância. Foi falado aqui. Olha que interessante. Um pastor falou com ela. Eu falei na hora da oração. Quando você abre o coração, o Espírito Santo faz um rebuliço dentro. Aí o bispo termina o culto falando da palavra perdão. E ela simplesmente viveu um milagre. E ela saiu daqui leve. Então o que a gente precisa? Dar ouvidos à palavra e deixar o Espírito Santo fazer esse rebuliço, que nem vocês ouviram na pregação do Vale de Ossos Secos, para que as coisas entrem no lugar. Quando a gente deixa a palavra entrar, e aí é essa fé que te move, e não as circunstâncias lá fora. E é o que tem que mover a gente. Tudo que eu fiz e que a gente faz na nossa vida é por fé. E vem o fruto dessa fé. Prestou atenção nesse detalhe que eu falei? No exemplo? Sim ou não? Da tola e da sábia? Aqui, ó. Aqui dentro tem uma tola e tem uma sábia. Qual saiu? A sábia. Mas poderia ter saído a tola. Gente, vamos eliminar essa tola. Não Entendeu? Faz parte. Por quê? Se existe dentro de nós uma guerra da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, poderia ter saído da carne. Entendeu? Roubado a paz, porque isso é só um gatilho, não é? É só um gatilho. Poderia ter desencadeado, é um desabafo de uma forma tola que vai sair e pode desencadear uma série de coisas aí cria desnecessárias. Revolta, frustração, mau humor. Isso nunca. Uma coisa eu aprendi. A Bíblia não fala, Deus não fala, ireis, mas não pequeis? Está frustrada, não peca. Está triste, mas não peca. São todos os sentimentos. Tudo que é negativo, quem está ao seu redor não precisa sentir. Mas qual que é a nossa posição? Vai, fecha a porta do seu quarto, dobra o joelho e vai falar com Deus. E é interessante que quando você tem dúvida, vai a Deus, Ele te esclarece. Junto, Ele te liberta, coloca a paz, você entende. E você vence aquilo que você está lutando há muito tempo. Tem gente que está lutando com a tola, mas não coloca ela no lugar dela. Repreende, está tudo bem. Está tudo bem se você buscar essa direção de Deus. É literalmente viver por fé. Nós sabemos que não tem facilidade, tem maridos tolos, filhos dando trabalho, você enfrentando dificuldades no seu dia a dia, perseguições, vizinhança, familiares. Mas que a palavra fala? O justo viverá o quê? Pela fé. João 20, 28 diz assim: Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque você me viu, diga comigo, você creu. Diga, felizes os que não viram e... Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos
para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Vamos lá, repita mais uma vez comigo. Felizes os que não viram ó, tudo é fruto da fé. Tudo é fruto de um plantio e não é um plantio isolado. Nunca, nenhum resultado é fruto de um ato isolado ou de um plantio isolado ou porque você creu por um momento ou creu por um tempo. Muitas pessoas creem por um tempo, mas chega um momento que não creem. Muitas pessoas fazem a semeadura certa por um tempo, mas param de plantar. Pessoas como eu tenho que ter muito cuidado. Pessoas que passam pelo que eu passei, pessoas que vivem o que eu vivi na minha casa, o que eu vivi na minha família, a resposta que foi dada a cada situação, nós precisamos muito cuidado. Eu posso me tornar uma pessoa intolerante. A gente pode. Por quê? Porque nós vemos as pessoas, ela planta por um tempo, daqui a pouco para de plantar. Ela acredita por um tempo, daqui a pouco deixa de acreditar. Elas fazem o certo por um tempo, daqui a pouco estão fazendo tudo errado. Nunca vai chegar a lugar nenhum assim. O tempo que você faz o certo, você colhe o certo. O tempo que você para, você volta a estaca zero. Por isso que nós não podemos parar. Nós que vivemos por fé e acreditamos na palavra, nós cremos para depois vivermos. O que nós acreditamos? Espera aí, é o que eu sempre falo para você. É aquela frase que eu tento incutir na sua mente. Diga comigo, se está escrito, tem que se cumprir. Então não ouça, não leia a Bíblia, não medite a Bíblia como, nossa, isso é forte, isso é poderoso. Não, espera aí, se está escrito, tem que se cumprir. Se está escrito, tem que se cumprir. Por que não está se cumprindo? Qual a resposta que eu estou dando a cada situação? Por que tem gente vivendo e eu não estou vivendo? Porque está acontecendo na vida de algumas pessoas e na minha não. Não, porque não é para você? Não existe isso. Volta à palavra de segunda-feira, é para você e para todos aqueles que crerem. Para você, para os seus filhos e para todos os que crerem. Agora nós precisamos fazer o seguinte. Semana passada nós falamos de uma escola de gastronomia que faz sucesso no mundo, ela é francesa. Por que as receitas dela é almejada e praticada pelos maiores chefes? Porque são receitas testadas dezenas, centenas de vezes para chegar àquela perfeição, ok? O que eu preciso fazer? Eu quero aquilo, então preciso ter uma receita que eu preciso seguir. Tem uma receita. Se eu seguir à risca aquele modelo, se eu seguir à risca aquela receita, o resultado vai ser o mesmo. Então, Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. E mais, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito, diga comigo, para nos ensinar. Então o que eu tenho aprendido? De forma que por meio da perseverança, diga comigo, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes de onde? Mantenhamos a nossa esperança. E a Bíblia diz que a esperança não nos decepciona. Então, peraí, vamos voltar. Tudo que nós encontramos nas Escrituras é para nos ensinar. Eu poderia voltar aqui e fazer até uma brincadeira com tudo que a Liliane falou. Com tudo isso que é fruto já da nossa maturidade. É um conjunto. Nós falamos outro dia, umas 3, 4 quarta-feiras atrás, que você primeiro conhece a mulher. Depois que você se casa, sai a esposa vai se formando, né? Porque a mulher foi tirada
da lateral da costela do homem. Então ela saiu do homem. Inclusive, só para você entender o quanto isso é forte, a mulher saiu de onde? Então você sabe quando Jesus estava crucificado e só para testar, para certificar se ele tinha morrido, correram e cravaram uma lança na lateral dele. Certo? Ali jorrou água e sangue. Saiu dali saiu a igreja. Ali nasceu a igreja. A igreja saiu de dentro de Jesus. Por isso que é tão sério essa responsabilidade que nós carregamos. Por isso que a gente vai eliminando todas essas imaturidades. Por quê? Tem uma coisa que nós pregamos há anos: para de querer ter razão. Queira paz. Vive em paz. Por quê? Geralmente as pessoas vão se desgastando e desgastando o relacionamento em busca de razão. A disputa por quem está mais certo. E tem que ter alguém equilibrado no meio que diz assim: eu não quero ter razão, eu quero que a gente viva em paz. Eu não quero que a gente viva de aparências, eu quero que a gente viva uma vida real. Uma vida verdadeira. Sabe por quê? Olha aqui para mim, por favor. Está acordado? Vou falar uma coisa séria para você. Quando você costuma viver de aparência em alguma área da sua vida, você vai viver em todas. Todas serão mentirosas. Você vai estar na igreja, você vai fingir que você é espiritual, que você tem comunhão com Deus. Você vai estar lá fora, você vai fingir que você é próspero, para a sociedade te aceitar. Você vai estar lá fora, você vai fingir que você tem um casamento ajustado e você não tem. Dentro de casa o pau está atorando e a hora que sai para fora sorrindo para todo mundo, entra para dentro, cada um para um canto. Então você vai se acostumando a fingir e vai vivendo uma vida de aparências, de fingimento. Isso é trágico, quando você pode viver uma vida de verdade. Na sua vida tudo ser verdadeiro. Jesus não diz: conhecereis a verdade e a verdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, espera aí, a partir do momento que eu conheço a verdade, eu não aceito mais a mentira na minha vida, não. A partir do momento que eu conheço a verdade, diga comigo: eu não aceito a mentira. Não, e não é aceitar ser um mentiroso, não é ser um mentiroso. Eu não aceito a mentira. Eu não aceito o engano, porque senão... E aí eu vou para uma leitura, deixa eu fazer uma leitura importante para você. Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Diga comigo: eu tenho uma medida de fé. Agora, o que precisa ser feito? A Bíblia diz que Deus concedeu. O que precisa ser feito? Todos nós recebemos uma medida de fé. Cada ano essa medida de fé, ela cresce um pouco mais, ela aumenta um pouco mais. Por que nós começamos o ano com o propósito da meditação da palavra? Porque a tua medida de fé tem que crescer, tem que aumentar. E como é que ela vai crescer? A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. Quanto mais eu recebo a palavra, maior será a minha fé. Quanto mais eu recebo a palavra, maior, mais forte, mais robusta será a minha fé. Se eu não conheço, eu continuo na mesma medida. Eu recebi uma medida 20 anos atrás, quando aceitei Jesus, e estou com ela até hoje, não saí do lugar. Não pode. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou: o que vocês estão discutindo? Diga comigo, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está, diga comigo, que está com um espírito que o impede de falar. Na verdade é só impede de falar, mas é um demônio, que daqui a pouco nós vamos ver. Onde quer que o apanha, joga-o no chão, ele espuma a boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi, onde quer que o apanha, então não estava o tempo todo, tinha hora que tomava a vida dele. Isso aqui eu sempre digo às pessoas: já viu pessoas na sua família, seja marido, seja esposa, seja um conhecido seu, quando ele está no estado dele, é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa amorosa, é uma pessoa... De repente essa pessoa se transforma, essa pessoa fica endemoniada. De vez em quando alguns falam assim: não é possível, ficou possesso, o demônio entrou nele, não é possível, porque
se transformou. É real. É real. Como entrou? Vazões. Alguns, eu sempre falo que uma das piores possessões é uma possessão que eu chamo de possessão intermitente. Qual é essa possessão? Tem na Bíblia, bispo, o mesmo demônio que matou Saul. Saul tinha momentos de lucidez. Momentos, quando o demônio tomava a vida dele, o espírito tomava a vida dele, ele queria matar quem não era inimigo dele. Ele queria matar Davi, ele perseguia Davi, ele queria cravar a lança de Davi, ele ficava endemoniado. Então é aquele mesmo demônio que a pessoa é teu aliado, a pessoa é teu amigo, a pessoa é teu companheiro, a pessoa é teu marido, tua esposa, mas é teu inimigo. É como se fosse teu inimigo, você quer matar, você quer arrebentar, você quer... É uma possessão. Quando o demônio deixava ele virava para Davi e dizia o quê? Não, você é muito melhor do que eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais vai acontecer isso. Ele tinha lucidez. Ele dizia, eu te amo, meu filho, eu te amo. Era uma possessão. Daqui a pouco ele estava fazendo o quê? Tudo novamente. Quem está entendendo? Só que o que nos assusta é o fim. Porque no momento de lucidez, o que ele tinha que fazer? Opa, peraí, eu sei o que eu estou fazendo. Eu não quero isso. Vai buscar Deus, vai para os pés de Jesus. Vai clamar. Onde quer que o apanha, joga no chão, espuma a boca, arranja os dentes, fica rígido, pedi aos teus discípulos que o expulsasse o espírito, mas eles não, diga comigo, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, diga comigo essa palavra, ó geração incrédula. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Quer dizer, presta atenção, diga essa palavra comigo, ó geração incrédula. Incredulidade generalizada. É uma incredulidade, é uma geração incrédula, meu Deus, que é isso? E tem uma coisa, vamos lá, Jesus respondeu, tragam-me um menino. E respondendo-lhe, Jesus disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei ainda? Trazei-me. Então eles trouxeram, quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, este caiu no chão e começou a rolar espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o espírito tem lançado no fogo, na água para matá-lo. Repita esse versículo comigo, diga, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus respondeu, se podes, disse Jesus, diga comigo, tudo é possível àquele que crê. Peraí, você também é um incrédulo. Os discípulos não podem, agora você está perguntando se eu posso fazer alguma coisa? A questão não é se eu posso, é se você acredita. É se você crê, tudo é possível ao que crê. Olha como é sério isso. Presta atenção. Nós não podemos transferir responsabilidade. Nós precisamos assumir a responsabilidade pela nossa fé. Bispo, eu não tenho fé. Mas por que eu não tenho fé? Faça perguntas. Eu não acredito. Mas por que você não acredita? Um dia acreditou? E você sabe que uma área que é complicadíssima é essa familiar. Porque quando ele ora, mas ele vê as reações contrárias do outro. Parece que não vai acontecer. Aí, muitos não conseguem separar. Peraí, eu preciso crer. Se Deus, diga comigo, Deus troca corações. Será que muitos já oraram para valer, Senhor, tira esse coração, tira. Agora eu estou orando, não é uma oração isolada. Eu vou entrar numa campanha, porque eu quero um coração novo na vida dos meus. Deus tira o espírito e coloca um espírito novo. Diga comigo, Deus coloca um espírito novo. Só que o que acontece? Quando muitos deveriam estar fazendo esse tipo de oração, muitos estão
abrindo a boca e liberando palavras na carne. Quando deveria estar saindo a mulher sábia ou o homem sábio, está saindo o tolo. Quando deveria estar saindo o espiritual, está saindo o carnal. Lembrando que quando a gente pede para Deus transformar o nosso cônjuge, nosso filho, alguém, você pode ter certeza que você vai estar no meio. Porque ele tem que mudar ele e a você. A palavra corta dos dois lados. Porque muitas vezes a gente enxerga o defeito do outro, mas não enxerga o nosso. Então seria até mais sábio, Senhor, muda meu marido, mas o que eu tiver que mudar, muda também. Porque às vezes Deus até está usando, enquanto Ele está adormecendo, trabalhando em nós. Todo mundo tem algo a melhorar. Você já parou para pensar que muitas coisas que eu não gosto no outro, Deus também não gosta em mim? E Ele está usando o outro para me trabalhar? Porque às vezes a gente olha só para o outro e vê os defeitos do outro e fala, nossa, eu detesto isso. E Deus está olhando, eu também detesto os seus. E eu estou usando Ele para trabalhar os seus. Eu falo. Prestou atenção nisso ou não? Sim ou não? Eu estou usando Ele para trabalhar os seus, porque eu também não gosto dos seus. A gente tem que começar a olhar para nós e permitir para que Deus fale. Você sabe que no momento que você ora, não estou falando aqui na igreja, você tem que ter lá o seu cantinho, o seu momento de oração. Quando você está orando a Deus, lendo a Bíblia como você fez o propósito de ler no ando, um momentinho, como eu falei já aqui no altar, que o bispo faz isso aqui, ele fala, fique em silêncio um pouco. Na hora que você estiver orando, fala para Deus, para Ele falar com você. Fique um pouco em silêncio. E muitas vezes, quando você vê, você está lendo a palavra e Ele vai falar no seu coração. Você sabe que muitas vezes, isso acontece diariamente e com frequência. Aquilo que você é inquietado a fazer, a mudar, ou alguma coisa, é o Espírito Santo já falando com você. E o que acontece? Ah, mas o problema não sou eu. O problema é ele. Talvez você realmente não seja a raiz do problema, mas tem coisa que precisa mudar. Aí perguntar, será que realmente eu estou segundo o coração de Deus? Será que realmente eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que realmente eu me importo com as coisas só de fora e aqui dentro eu não tenho me importado? Pode passar ano, entrar ano, eu sempre vou estar no altar do Senhor e vou falar, Senhor, eu sei que eu posso mais, eu quero ser uma melhor mãe, uma melhor esposa, etc. Aí eu falo todas as posições que eu ocupo. Eu posso. Nós estamos caminhando à estatura do varão perfeito. Se você é perfeito, você não estaria aqui. Deus teria te arrebatado. Imediatamente o pai do menino exclamou, diga comigo, creio, ajuda-me a vencer, lê ali. Por isso que o problema desde a infância estava lá, desde a infância do menino, ele conviveu há anos e não tinha sido vencido, porque havia incredulidade lá dentro. Está entendendo ou não? Sabe quantas vezes falaram para minha mãe, para com isso, esquece, isso aí não tem jeito. Mas você vai colocar de novo em círculo de oração, vai colocar, vai pedir oração, não tinha um lugar que ela não colocava e dizia, ora, eu quero colocar o nome dos meus, eu quero colocar o nome dos meus, eu quero colocar o nome dos meus. E se ela tivesse desistido? Se ela tivesse seguido o conselho de algum incrédulo, porque não acredita no dele, então estava dando o conselho para ela. Se ela tivesse acreditado, hoje ela não teria o marido dela transformado do lado dela, e ela não teria nem os filhos como instrumentos do Senhor. Por quê? Porque a gente só ora por aquilo que a gente acredita. Por isso que nós precisamos chamar a responsabilidade. Esse pai, enquanto ele ficou assim, ó, como é que ele chegou? Aí eu trouxe aí para os seus discípulos, eles não puderam libertar. Se você pode fazer alguma coisa, então ajuda aí. Não, se eu posso. Tudo é possível ao que crer. Aí ele caiu a ficha. Não é se eu posso.
ajuda a minha incredulidade. Mas até então ele estava terceirizando. Vocês podem fazer alguma coisa? Vocês podem me ajudar? Mas antes você tem que se ajudar. Antes você tem que crer. É o requisito básico. Fé é o requisito. Fé é crer. Fé é a certeza. E às vezes a gente começa a orar e você nem acredita muito naquilo não, mas você começa e eu não aceito isso. Eu não aceito. Se tem pessoas vivendo isso. Então vamos lá. Quanto tempo desde a infância lutando com o problema? Quando Jesus viu que a multidão estava juntando, repreendeu o espírito, diga comigo, imundo, dizendo, espírito mudo, surdo, eu te ordeno que deixe. Espírito, diga comigo, espírito mudo, surdo. Diga mais uma vez, espírito mudo, surdo. De vez em quando você não vê que seu marido, você tenta falar com ele, ele não conversa com você? Homem é mudo e surdo. Repreende. Ele não me escuta, ele não fala, ele não conversa. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno. Deixe, nunca mais entre nele. Eu amo essa palavra, viu? Diga comigo, nunca mais. Nunca mais. Eu amo essa palavra, eu aprendi ela. Porque tem coisas que você fala nunca mais, e sai com tamanha fé de dentro de você que nunca mais. Nunca mais. Aquilo muda. Sabe? Aquilo você sai com virtude, sai com poder de dentro de você. E nunca mais acontece. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizer, ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou e ele ficou em pé. Aqui, isso é muito claro. Eu preciso que você entre e entenda isso, porque eu estou dizendo aqui, ó. É muito comum as pessoas olhar para uma situação, não acreditar que é possível que a mudança, só olhar para a pessoa, transferir a responsabilidade ao A, o B, o C, quando vocês olham situações como nós compartilhamos com vocês, meu Deus, que coisa linda, parece um casal tão ajustado, tão feliz. Graças a Deus somos, mas já tivemos nossas imaturidades, a gente cresce. Ai, que coisa linda, os meninos, que coisa, mas não foi a qualquer custo. Foi um preço, foi pago. Foi dedicação, foi oração. Renúncia, comprometimento. Se posicionando, fazendo a nossa parte. Esses dias eu falava para alguém que às vezes tem dificuldade de vir para a igreja por causa de filho. Eu falava, eu agradeço que eu levantava 4 horas da manhã para trazer os meus para a igreja. Eu estava falando esses dias que eu tive a Bruna na sexta. Fiquei internada sexta, sábado, domingo. Na segunda fui trabalhar. Terça-feira tinha o aniversário, a comemoração da igreja. E aonde eu estava? Na igreja com a Bruna. Então tem coisas que são escolhas. Escolhas. Às vezes você fala, é difícil trazer os meninos. Não, meu filho, enquanto está debaixo da tua autoridade, debaixo da tua cobertura, você direciona, você é que mostra o caminho, você faz escolhas. Eles cresceram até muito tempo, eu dizendo para eles o seguinte, enquanto o papai não entender que vocês têm maturidade para fazer as escolhas de vocês, faço eu por vocês. A hora que eu entender que vocês estão prontos, vocês vão fazer. Amor. Por quê? Porque não tem entendimento ainda. Eu já fui menino. E nas minhas imaturidades, eu estou vivo pela misericórdia de Deus, que eu era para estar morto. Eu era para estar morto. 11 anos com 12 anos eu era para ter morrido, que o meu primo junto comigo morreu. Com 16 anos eu sofri um acidente por imaturidade para sair na rodovia, para dar pau de carro. Eu era para estar morto e Deus me guardou. Com 17 anos, tirando racha, eu sofri um acidente, eu era para estar morto. Pessoas morreram comigo, eu era para estar morto. Então, espera aí, não é porque Deus me guardou, quer dizer que vai guardar o resto. Eu tenho discernimento das loucuras que eu fiz, das imaturidades. Quantas pessoas não tiveram a mesma oportunidade que eu? E outra coisa, influência. Então, são escolhas que a gente faz. Quando você escolhe estar aqui hoje, você está ouvindo coisas importantes, você está dando condições a Deus de falar com você, te dar direcionamento, nós vamos orar, é escolha que você está fazendo.
É um plantio que você está fazendo. Parece que não, eu vim participar de um culto. Não, você não veio participar de um culto, você está fazendo um plantio. Se muitos tivessem feito o plantio que nós fizemos, começamos a fazer lá atrás, e fosse firme, não fosse firme de verdade. Hoje tem muitos pais se lamentando e chorando pelos filhos porque não foram firmes. Tem muitos casais hoje com a vida destruída porque não foram firmes no seu posicionamento de fé. Eu acredito, eu não vou plantar por um tempo, eu vou plantar. A Bíblia diz que você colhe se você não desanimar. O final é melhor do que o começo. Diga, o final é melhor do que o começo. Então, como eu quero terminar? Porque é o final que importa. A gente, ao longo da nossa caminhada, nós passamos por muitas coisas. Eu, você, todos nós passamos. Muitos tiveram um começo talvez muito ruim, outros tiveram um começo muito bom, tiveram um meio muito ruim. Mas o que importa é o final. São as escolhas que nós estamos fazendo agora. Hoje eu olho cada momento de oração, cada plantio, cada escolha que foi feita. Podia estar descansando, podia ter dormido mais cedo, mas eu escolhi estar na igreja, que eu escolhia estar orando, buscando, ouvindo a palavra. Tudo tem uma colheita, que reflete para onde? Para todas as áreas da vida. Todas, sua vida familiar, tua saúde, teu financeiro, reflete sobre todas as áreas. Eu gostaria, mas está à disposição de todos nós podemos fazer o mesmo plantio. A semente está sendo semeada para todos, a palavra é a semente, ela está sendo semeada sobre todos, todo mundo tem oportunidade de ouvir. Agora, vamos lá, quando você vai plantar, você não tem que preparar a terra? Sim ou não? Você não prepara a terra para plantar? A gente prepara o coração. Não, Senhor, não quero mais ter razão. Não quero ser o dono da razão. Eu só quero que a tua palavra... Aí a gente não precisa falar. Os testemunhos falam. O resultado fala. A gente não precisa ficar falando da nossa vida. Os resultados vão falar. Porque eles aparecem. A gente colhe isso. Sabe, às vezes muita gente pergunta, né, e fala que quer trilhar, viver os mesmos resultados. Eu sabia muito bem qual era a nossa posição perante Deus, tinha já a igreja, o Vitor nasceu no mesmo ano, a Bruna nasceu, já tinha constituído, e eu tinha consciência que era com dedicação, cuidado, amor, mas a base era a Bíblia para mim e muita oração. Sabe o que é lindo? Deixa eu falar uma coisa para vocês, como é bom a gente estar em comunhão com Deus. Deus falou ao nosso coração quem era o marido da Bruna. Deus falou comigo, debaixo do chuveiro, quem era a esposa, quem era o marido da Bruna. Deus falou ao nosso coração quem era a esposa do Vitor. Essa unção do Vitor não estava programada. Eu falei para eles, no meu espírito, dificilmente o Vitor não vai voltar com uma unção. Porque Deus fala conosco, Ele antecipa o que vai fazer. Você está entendendo? Diga comigo, Ele antecipa o que Ele vai fazer. Ele fala o teu espírito, Ele fala o teu coração. Ele está te falando o que Ele vai fazer. Ele está te preparando para aquilo que Ele vai fazer, por isso que vale a pena. E Ele te fala muitas vezes, que teve uma vez que Ele falou também quem não era. E foi nítido e claro que eu fiquei uns 2, 3 dias mal, porque eu não sabia como que eu ia falar com Ele. Aí eu cheguei e falei, Ju, Deus falou que fulana não é. Não, mas não fala com ele. Mas Deus já tinha falado com a bispa e ele tinha tido um sonho. Então Deus já estava cercando. Então é a coisa mais gostosa desse mundo, sabe o que é? É dar a nossa vida para Cristo. É dar o tempo. É ter sede de Deus. É se levantar de dia, de manhãzinha, e você querer saber mais. Você servir a sua família. Eu amo servir a minha família. Eu amo servir a igreja. Eu quero ter o Espírito de Cristo dentro de mim. Renunciando, esvaziando de mim. Para que eu possa o quê? Viver esses dias maravilhosos. Aliás, o nosso casamento é um casamento de bênção.
O nosso casamento é ajustado, porque aquilo que sempre está fora do lugar, Deus coloca no lugar. Aquilo que está demais, Ele tira. Aquilo que está com falta, Ele acrescenta. Ele dá sabedoria a cada uma das partes para agir. E a gente tem procurado cada vez mais essa comunhão. Isso é muito importante, sabe por quê? Quando o casal está ajustado, reflete nos filhos. É triste falar quando você vê crianças na nossa escolinha, que às vezes está batendo, está um pouco mais perturbado, e a gente vai investigar, o casal está em pé de guerra dentro do lar. Nós, pais, somos condutores da paz. Jesus fala que Ele nos dá a paz, mas quem permanece com ela? Somos nós. Se tem alguma coisa ruim, vai lá, repreende. Abacuque 2,4. Fique em pé, por gentileza. Abacuque 2,4 diz assim, ó. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. Lê aqui o final, por favor. Mais uma vez. Fé e fidelidade são a mesma coisa. Fé e fidelidade é a mesma coisa. Romanos 1,17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Diga comigo, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. É pela fé. Hebreus 10:38. Leia aqui, por favor. Mas o meu justo, e se não me agradarei dele. O justo não retrocede. Não tem volta. Não tem volta. Só para frente. É do princípio ao fim pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Por isso que as orações e as declarações que nós fazemos, até isso, olha, lê isso aqui, ó. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, o que eu faço? Peça a Deus. Que Ele faz o quê? Todos nós já fomos tolos. Aqui eu acabei de falar, ó. Aqui dentro tem uma tola e aqui dentro tem uma sábia. Qual que vai falar? Aqui dentro tem um tolo e tem um sábio. A qual eu vou dar vazão? Qual que vai ser o alimentado? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Não, Senhor, chega, eu não quero ser tolo. Não, Senhor, eu preciso de sabedoria para fazer escolhas certas na vida. Eu preciso de sabedoria para conduzir meu casamento. Eu preciso de sabedoria para conduzir minha família. Eu preciso de sabedoria para criar meus filhos. Eu preciso de sabedoria para ensinar. Eu preciso de sabedoria para crescer. Eu preciso de sabedoria para avançar na vida, para construir uma grande vida. Senhor, eu preciso de sabedoria para te servir. Eu preciso de sabedoria para fazer o que o Senhor se agrada. Eu preciso de sabedoria para fazer o que o Senhor aprova. De boa vontade lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Lê aqui, por gentileza. Porque duvida, peraí, ou eu acredito ou eu não acredito. Ou eu creio no que está escrito, ou eu não creio. Pois tem mente dividida
e é instável. Diga essa palavra comigo, mente dividida. O que quer dizer isso? Tem hora que eu acredito, tem hora que eu não acredito. Tem hora que eu estou cheio de fé, tem hora que eu já não tenho fé nenhuma. Opa, está aqui a resposta para você. É instável em tudo que faz. Quer dizer, não tem estabilidade. Tudo, em tudo que faz. Nós precisamos ter um espírito estável. Buscar essa sabedoria. Senhor, eu quero sabedoria para conduzir meu lar. Eu quero sabedoria para conduzir minha família. Senhor, eu quero sabedoria para fazer as escolhas certas. Eu quero sabedoria para fazer o que o Senhor aprova. Porque se o justo vive pela sua fidelidade, quando você faz o que Deus aprova, vai jorrar bênção sobre a sua vida. Quando você faz o que Deus aprova, vai haver fluidez sobre a tua vida. Quando você não permite que o carnal tome conta, e sim o espiritual, que o sábio prevaleça. Porque isso aí não tem perfeição não. Nós temos aqui dentro uma guerra interna. Se eu der vazão, o homem carnal vai fluir, vai aparecer. Se você der vazão, o homem carnal vai aparecer. E o carnal fala coisas carnais. O espiritual fala de forma espiritual. Se eu der vazão, o sábio vai aparecer, é ele que vai falar, é ele que vai conduzir. As minhas orações, minhas palavras serão sábias. Mas pode ser o tolo. Pode ser a tola. E a gente põe tudo a perder. Atrapalha o trabalhar de Deus. O agir de Deus. Quais foram os conselhos que o Espírito Santo deu a nós desde domingo? Quais são as 3 coisas? Diga comigo, manter a contenda fora, a divisão, tire isso para longe da sua vida, qualquer área. Tira, elimina isso. Bispo, mas como é que eu faço? Não, se alguém quer ter contenda, o problema é dele, mas você não vai alimentar isso. Você não. Eu quero viver em paz, eu quero tocar em paz. Seja inteiro, seja íntegro. Sem integridade você não vai longe. Deus busca pessoas inteiras, íntegras. Faça tudo com excelência. O que eu faça tudo com excelência? Tudo. Sirva a Deus com excelência. Tudo que você fizer, faça bem feito. Tem um espírito excelente dentro de você. Conduza a sua família com excelência. Conduza seu casamento com excelência. Você é igreja. Sabe a primeira coisa, se eu e a Liliane, eles enxergaram nos pais a igreja de Cristo. O amor do Senhor pela igreja. Quando as pessoas olham para nós, elas estão vendo a verdadeira igreja. Porque a igreja não é isso aqui. Esse é o lugar que nós nos reunimos para congregar e adorar o Senhor, ouvir a sua palavra. Nós somos igrejas lá fora. Olha a responsabilidade. Eu posso ser uma igreja que escandaliza, não está cheio de igreja por aí que escandaliza? Sim ou não? Não tem pessoas, eu por exemplo, eu não olho nada que acontece por aí, porque se eu olhar eu tenho vergonha. Porque o evangelho é vergonhoso. Hoje o evangelho está vergonhoso. Ridículo. Gente que devia estar pregando a palavra, gente que só fica escandalizando. É vergonhoso. Mas, espera aí, não adianta eu criticar esse povo também, que eu seja a luz que ilumina em meio às trevas. Que eu seja um bom exemplo.
Há poucos dias eu atendi uma senhora, não sei nem se ela está aqui. Ela me deu uma lista de onde ela falou, por onde ela passou, e ela disse assim: eu não imaginei que tivesse uma igreja com a integridade que vocês têm. Para mim valeu tudo. Para mim valeu tudo. Eu não achei que eu conseguiria encontrar um lugar como esse, de integridade. Porque eu passei por tantos lugares, já tive contato com tanta gente que eu me decepcionei. Eu passei anos sem pisar numa igreja. É a mesma coisa da pessoa que olha e fala assim: eu não acredito em casamento feliz. Claro que tem. E o seu pode ser. Nosso é. Mas por quê? A semente morre. O trigo morreu. Você acha que é algum problema para mim? A gente pode, como ser humano, pode ter sentimentos. Mas você acha que é algum problema para mim? Ou algum problema para Liliane? Erramos, falar eu errei, me perdoa? Eu falhei, me perdoa? Não, já passamos essa fase. Sabe que o pecado é a única coisa que se afasta de Deus. Mas o orgulhoso é o que bate de frente de Deus. Então, nós tivemos várias aprendizagens, mas estamos evoluindo cada vez mais. Mas uma coisa que faz anos, pode falar décadas, né? Tá velho, hein? Orgulho não faz parte da nossa vida. Uma coisa não faz parte, o orgulho. E hoje, o nosso foco é que a gente tem que olhar o outro sempre melhor do que a gente. E eu vivo para ele, e ele vive para mim. E os dois juntos vivemos para Cristo. Mas uma coisa que é importante tirar do relacionamento é o orgulho. Porque tudo que se levanta, seja problema até um boleto, uma coisa que faltou na geladeira, uma coisa fora do lugar, é motivo para atrito. Aí o que acontece? O orgulho. Em casa não temos orgulhosos. Temos duas pessoas imperfeitas criando um mundo perfeito. Porque Deus está lá. A gente tem um compromisso com Deus e com a paz e com a nossa família. Sabe? Pode vir qualquer situação, mas a única coisa que a gente não permite é a paz fugir do nosso lar. E o orgulho não faz parte. A gente já tem a nossa tática, né? Ó, não estou te atacando. Ó, não é que eu quero falar, eu já nem dói. Eu já falo, tá, fala que eu mudo. Fala, o que é? Sério, nesse clima mesmo. Hoje ele me corrigiu de um negócio. Eu falei, não, pode falar. Eis-me aqui, estou ouvindo. Isso é gostoso. Quem que Mas não é? é muito sábia essa mulher, meu Deus. Vamos lá, vamos orar. Presta atenção. O justo viverá pela, inclusive nossas orações. Alguém tem falta de sabedoria? Vamos pedir a Deus. Me dê sabedoria para conduzir minha vida. Me dê sabedoria para fazer as escolhas certas. Me dê sabedoria para dar bom testemunho. Me dê sabedoria para fazer o que o Senhor aprova, o que te agrada. Porque essa sabedoria vai atrair mais bênçãos para a sua vida. Vai atrair paz. Vai atrair alegrias, bênçãos. Amém? Feche seus olhos. Fale com Deus. Fala, Senhor, eu quero sair daqui hoje. Eu quero sair daqui hoje um pouco mais sábio. Eu quero sair daqui hoje. Sabe, olha aqui para mim, por favor. Deixa eu falar uma coisa. Quem estava aqui com domingo? Quem estava aqui domingo? Não é só domingo. Já há alguns dias,
Vou dar um testemunho pessoal. E eu acredito nisso. Eu acredito. Quando a gente fala de sabedoria, a minha filha, ela me mandou uma mensagem ontem ainda, e hoje ela voltou a falar comigo. Ela mandou uma mensagem porque eu tinha viajado ontem. E ela disse assim: eu estou muito feliz, pai, porque algo mudou dentro de mim. Uma chave virou dentro de mim. Eu não sou a mesma. Desses dias para cá, de domingo para cá, eu não sou a mesma pessoa. Sabe, coisas que mudam dentro da gente, e que a gente sabe que algo mudou lá dentro. Isso é poderoso. Porque quando essas chaves vão virando, aquilo que era um problema não era mais. Talvez eram coisas que Deus estava esperando. Falar, puxa, quanto tempo eu estou esperando isso aí? E aí Deus fala assim com você: vamos para a próxima fase. Já saiu dessa. Vamos para o próximo nível. Vamos para o nível superior. Vamos lidar com medidas maiores agora. Por quê? Porque amadureceu. Está entendendo o que eu quero dizer? Eu acredito. Por que eu estou falando para você? Sabe, tem coisas que entram e que mudam dentro de nós. Hoje meu genro mandou um testemunho para mim, que há tanta gente que está aí que a gente não... E uma pessoa mandou um testemunho tão lindo. Pensou na morte, pensou em dar cabo à vida, o desespero, o fundo de poço, a destruição, o caos. E começou a vir. E começou a ouvir essas palavras. E ela não era nem evangélica. Mas a palavra entrou. E a palavra foi mudando ela. E ela mandou um testemunho tão lindo para uma pessoa que estava sem esperança, tinha 2 filhas, sem esperança, desejou a morte. Desejou a morte. Vou dar cabo à minha vida. E hoje liberta. E ela dizia assim no testemunho: vocês não sabem, cada palavra que sai desse altar, como entra no coração de pessoas como nós. Que mudança, eu não tinha mais esperança. Eu achei que era o fim para a minha vida. Eu pensei em tirar minha vida. Com uma família, com 2 filhos. E hoje está vivendo uma outra. E a palavra entrou. Mudou. Uma chave virou. Está entendendo? Sim ou não? E aí as coisas vão, a vida vai ficando leve. O peso vai saindo. E começa a haver fluidez. As coisas vão tomando outro rumo. E Deus agora encontra lugar. Não, agora eu posso. Eu posso te levar para a próxima fase. Feche seus olhos. Fala com Deus. E diga a Deus: eu quero essa sabedoria, Senhor. Eu quero essa sabedoria. E eu falo com a minha alma. Eu falo com o meu coração. Eu falo de todo o meu coração. Fala. Eu quero sabedoria para fazer as escolhas certas. Não, o tolo não vai sair mais. Não, o tolo, a tola, não. Vai sair o sábio daqui. O sábio. No momento da pressão pode sair o tolo, mas não vai sair mais o tolo. Talvez até hoje saiu o tolo, mas não vai sair mais o tolo. Vai sair o sábio, o homem espiritual, que dá a resposta certa. Vai sair aquele que faz orações poderosas. Se tem coisas que talvez você nunca gastou tempo para orar, eu lanço um desafio com você. Outro dia nós lançamos o jejum dos 40 dias. Eu lanço um desafio com você. Talvez tem coisas que você nunca orou de verdade. Separa os 40 dias próximos somente para orar e fazer declarações sobre isso.
talvez sobre a troca de coração de uma pessoa da sua família, a mudança de espírito, talvez uma área da sua vida que você nunca colocou força para orar de verdade. Eu quero essa mudança, Senhor. Eu quero essa transformação. Eu não orei por essa área porque eu, de verdade, ou eu não me senti merecedor, eu nunca coloquei força porque talvez achei que não pudesse acontecer, mas agora eu vou orar. Eu vou orar porque eu quero essa mudança, eu quero esse rompimento, eu quero essa definição na minha vida, eu quero essa transformação na minha vida. E você vai, mesmo não vendo nada, você vai orar. Você vai orar e você vai profetizar. Por exemplo, se você tem uma pessoa na sua casa que é um tolo, você vai profetizar: um sábio, ele é sábio, só libera palavras sábias, coração transformado, um coração novo, um coração amoroso, um coração tolerante, paciente, um espírito manso. Se é um desequilibrado, é um espírito manso, eu profetizo sobre ele um espírito manso, transformado. E talvez o dia que você fizer essa oração, você vai ter uma surpresa, porque você vai fazer a oração e ele vai vir parecendo que está endemoniado. Está certo? Está certo, porque quando você começa a orar, o mundo espiritual começa a se movimentar, o mundo espiritual começa a reagir. Quando Jesus foi expulsar o demônio da vida do garoto aqui, o espírito convulsionou, jogou no chão, gritou. Você escutou aquilo? Você leu comigo? Gritou, estribuchou, esperneou, babou, espumou pela boca, mas saiu. É assim que acontece. Então, pega para valer, para orar. Eu estou dando um exemplo, mas talvez tenha outras áreas da sua vida que você precisa, mesmo não vendo nada. Eu profetizo essa definição, eu profetizo essa mudança, eu profetizo essa transformação, eu profetizo um espírito transformado, eu profetizo um coração novo, eu profetizo em nome de Jesus a prosperidade, fluidez na minha vida. Eu nunca tive fluidez na vida. Eu profetizo uma mudança de mentalidade, eu profetizo uma mudança de espírito em mim mesmo. Talvez não seja nem ninguém, talvez seja em você. Um espírito novo, coração novo, um espírito diferente, um espírito manso, um espírito de fé, que tenha coragem de orar, por fazer orações poderosas. Diga comigo essa palavra: orações do tamanho de Deus. E que tamanho que é Deus? Quer que eu te dou uma pequena dimensão do tamanho de Deus? Quer? Sim ou não? Tem alguém que já fez voo internacional? Já fez? Levanta a mão. Às vezes num voo internacional você passa 6 horas em cima de um dos oceanos. De um. Pacífico, Índico. Um deles. Mas, vamos lá, me ajuda aí. Tem o Índico, tem o Pacífico, Mediterrâneo, Atlântico. A Bíblia diz que ele coloca na concha de suas mãos, da sua mão. Ele mede com o palmo. Ele mede com o palmo. A terra é a estrada dos seus pés. Quantos planetas dizem que tem? Quantas estrelas dizem que tem? Ele sabe o nome de cada uma delas, ele chama cada uma delas pelo nome, e não tem, o dia que ele chama, não há uma que não ouse comparecer. Por isso que você sai lá fora, está tudo estrelado. Hoje ele diz, não vai aparecer, porque está chuvoso, você não consegue ver. Você sai amanhã, está o céu estrelado, e olha que você olha, que é uma parte do céu que você consegue ver, porque você não vê tudo, nós não vemos tudo. Ele chama cada uma pelo nome, não há uma que não ousa comparecer. A Bíblia diz que se apenas ele tocar com a ponta do seu dedo, a terra derrete. Só a pontinha assim, na terra, Ela faz... Ela derrete como uma cera. Se ele assoprar com a sua narina, não é com a boca não, Se ele assoprar com a sua narina,
a terra desaparece. Que tamanho que é o seu Deus? Que tamanho que é? Assoprar com a narina, ele vê o fundo do mar. Hã? Assoprar com as suas narinas, ele vê o fundo do mar. Então olha, eu deveria estar gastando as minhas palavras para fazer orações poderosas. Orações poderosíssimas. Senhor, é assim que eu creio no Senhor, é a tua grandeza, Senhor. Mas se o Senhor está precisando trabalhar em mim, estou aqui. Tem coisas que precisam mudar dentro de mim, eis-me aqui. Estou aberto. Quer trocar esse coração? Pode trocar, Senhor. Quer tirar esse espírito? Eu quero um espírito novo. Eu quero um espírito novo. Eu preciso de sabedoria, Senhor. Eu quero ser sábio. O Senhor disse que se alguém tem falta de sabedoria, muitas vezes eu sou tolo. Eu sou. E eu quero ser sábio. Chega de tolice. Não vou perder meu tempo mais com tolices. Amém? Falar com Deus. Eu não vou me estender muito, mas vou dar esse tempo para você orar, falar com Deus. Rasga o teu coração. E eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje. Você vai sair daqui hoje mais sábio do que você entrou. Muito mais sábio do que entrou. E você vai sair daqui hoje, com certeza, se você der a Deus o que Deus está pedindo a você, entender o que Deus está falando com você, talvez você já saia daqui para ir para o próximo nível. Deus vai te levar para o próximo nível, um nível superior, porque Ele entendeu que a chave virou aí dentro. Tua mente virou, tua mentalidade. Então diga: Senhor, eu quero sabedoria para conduzir minha vida. Eu quero sabedoria para te servir. Eu quero sabedoria para fazer o Senhor se agrada. Eu quero sabedoria para conduzir minha casa, minha família, para criar meus filhos. Eu quero sabedoria para ser a esposa segundo a tua palavra, para ser o marido, o sacerdote segundo a tua palavra, para ser o próximo segundo a tua palavra, para ser o homem de Deus segundo a tua palavra. Eu quero sabedoria, Senhor. Eu quero, chega de tolice, chega de fazer escolhas tolas. Eu quero, Senhor, eu não quero mais um espírito instável, eu quero um espírito estável. Eu quero um coração novo, eu quero um coração que te agrada, eu quero um coração sensível. Eu quero, Senhor. Fala de coração. Fala, rasga o teu coração. Fala, vai lá no profundo. Faz orações profundas. Senhor, eu talvez até hoje eu fui um imaturo, fui um carnal, mas chega. Eu não quero mais ser o mesmo homem, a mesma mulher. Eu não quero ser um carnal, eu não quero ser emocional. Eu não quero ser, meu Pai. Fala. Vai mudar, tua vida vai mudar. Você vai para a próxima fase. Você vai para a próxima fase, você vai para o próximo nível. Fala. Rasga o seu coração. Fala o que te incomoda. Fala que você não quer mais essa atitude. Fala com Deus. Rasga. É noite de lançar a mão desses sentimentos. Fala com Deus. Senhor, meu coração, eu estou sendo esmiuçada, meu Pai. Mas, Senhor, eu entro com humildade na Tua presença, porque eu quero desenvolver a fé. Senhor, rasga. Ele te quer por inteiro. Ele quer a integridade do seu coração. Ele quer que você entregue. O que está te incomodando? Fala: Senhor, eu não quero. O Senhor está me esmiuçando. O Senhor tem falado ao meu coração e à minha mente. Entregue a Ele hoje. Rasga. Fala que você não quer ser o mesmo, a mesma. Que você quer ser esse vaso moldado. Entregue tudo a Ele. E fale que você não quer mais. Que você quer ser uma nova criatura. Você quer ser cheio do Espírito Santo. Você quer manifestar
manifestar essa fé que move montanhas. Você quer dar frutos, você quer fazer a vontade de Deus, não a sua. Você quer ser a sábia, o sábio, que você não quer mais ser a tola e o tolo. Hoje é dia de mudança, hoje é dia de trocar corações, hoje é dia de se humilhar na presença do Senhor, porque Ele quer que você se esvazie de si, tira o orgulho, tira o você sabe, arrogância. Isso é lixo, isso não vai fazer você desenvolver a fé. Deus te quer por inteiro, se entregue a Ele, de corpo, alma e espírito. Senhor, agora nós oramos, clamamos, Senhor, dê um novo coração, meu Pai. Senhor, dê um coração que obedece a Ti, um coração que enxerga, um coração de sabedoria, um coração que move montanhas. Diga isso a Ele, me refaz, Senhor, eu quero ser novo. Eu quero. Talvez você não foi criado num lar funcional, foi criado num lar disfuncional. Teu modelo de família não foi bom, teu modelo de casamento não foi bom, teu modelo de homem não foi bom, teu modelo de mulher não foi bom. Mas você pode ser. Você pode mudar tudo isso. Você pode dizer isso a Deus. Eu não fui criado num lar que eu tive um bom modelo, mas eu quero mudar isso, Senhor. Porque eu quero essa mudança. Eu quero ser um novo homem, eu quero ser uma nova mulher. Eu quero ser uma pessoa que glorifica o Teu nome. E eu quero viver essa vida que a Tua palavra me assegura. Aleluia. Deixa Ele fazer isso. Deixa Ele fazer isso. Deixa. Tem coisas que vai mudar aí dentro de você. Você já vai sair daqui hoje com uma chave virada aí dentro. Mas não canta porque você está acostumado a cantar esse hino, mas vai lá no profundo. Eu quero, Senhor. Eu quero ser novo. Eu quero uma nova personalidade. Eu quero uma nova mentalidade. Eu quero um novo temperamento. Eu quero ser moldado. Eu sei que muitas coisas dependem de mim, mas eu quero força para manter o meu espírito sob sujeição. Eu quero fazer escolhas sábias. Eu quero ser sábio, Senhor. Eu quero ser sábio. Chega de tolices. Aleluia. Pega a vida do Teu povo. Pega a Tua igreja, Senhor. Pega, Jesus. Vai visitando corações. Vai ungindo mentes. Que chaves sejam viradas aqui hoje. Que mudanças poderosas aconteçam aqui hoje, Senhor. Em nome de Jesus, que milagre aconteça. Corações, coloca o Espírito novo. Visita lá, meu Pai, o familiar, o marido, a esposa, os filhos. Visita, meu Pai, troca corações. Coloca o Espírito novo lá. Troca, Senhor. Sim, meu Pai, faça um milagre. Faça um milagre. Aleluia. Faça um milagre. Um vaso novo. Um vaso novo. Vai, Senhor. Vai. Vai, Senhor. Derrama da Tua unção. Derrama da Tua unção, Senhor. Vai derramando a Tua unção. Vai, Senhor. Que toca onde só o Senhor pode tocar. Senhor, meu Pai, reveste Lá de no força, reveste de na coragem. divisa da alma e do espírito, entre juntas e medulas, começando aqui por nós no altar, Fortaleza, em Senhor. nome de Jesus, Senhor. Porque nós queremos evoluir, crescer ainda mais. Aleluia. Nos ajuda, Senhor. Aleluia, Jesus. Nos ajuda. Enche de unção neste lugar. Aleluia. Enche de unção, Senhor. Cura corações. Fortaleça cada um agora, Senhor. Que cada um continue tendo Deixa Ele experiências fazer. novas. Tudo vai mudar. Em nome de Jesus. Senhor, reveste de força. Eu quero ser. Senta mudanças acontecendo aí. Sim, Jesus. Restaura. Senta. Restaura. Chaves virando.
Talvez hoje você nem consiga discernir muito. Talvez hoje você não consiga nem entender muito bem. Mas tem mudanças acontecendo aí. Chaves virando aí dentro. Transformações. Isso vai refletir em comportamento, em escolhas, em decisões, e vai fluir sobre a sua vida. Bênçãos. Seja abençoado em nome de Jesus. Seja abençoado e receba a presença do Espírito Santo. Eu oro, Senhor, unja mentes, unja corações. Que muitos saiam daqui hoje sentindo lá dentro dela que algo mudou. Ela sai mais sábia. Ele sai mais sábio daqui. E não é uma mudança momentânea, mas é uma mudança definitiva. Não tem volta, porque fichas estão caindo. Sai daqui mais espiritual. Sai daqui com a sabedoria maior para fazer principalmente escolhas que Deus se agrada, que Deus aprova, para ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um cristão que reflete a imagem do Senhor, um casamento que é o reflexo da igreja do Senhor. Eu abençoo a vida de todos. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Que bênçãos poderosas sejam derramadas sobre a tua vida. E que você saia daqui hoje com esse peso de bênção, com esse peso de glória sobre a tua vida. Porque eu acredito no meu espírito que em muitas pessoas mudanças estão acontecendo aqui hoje. Diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome de Jesus. Amém? Para Jesus, bem forte.